Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. O episódio de hoje recebe o poeta, escritor e cancionista uruguaio Fabián Severo. Nosso convidado de hoje nasceu em 1981, na cidade de Artigas, na fronteira do Uruguai com o Brasil. Desde 2005, participou de diversas antologias de jovens escritores, sendo responsável pela publicação de alguns livros declarados de interesse educacional pelo Ministério da Educação e Cultura do Uruguai. Em 2010, ele recebeu o Prêmio Bronze Morosoli com o livro Noite no Norte, Poemas em Portunhol. Uma nova edição desse livro foi publicada em 2011, com o título Noche en el Norte, Poesia de Fronteira. Em 2013, publicou Viento de Nadie, em portunhol, e no ano seguinte, Nós Outros, uma obra acompanhada de um disco com versões musicalizadas de seus poemas. Vira-Lata, publicado em 2015, é o seu primeiro romance. Vamos então conversar com o escritor da fronteira do Brasil com o Uruguai, Fabián Severo, sobre como a literatura brasileira, a língua portuguesa e a cultura do Brasil podem ter influenciado na sua formação de leitor, poeta e cancionista. Muito bem, então estou aqui com o Fabián Severo. Fabián, muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui nessa série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que nessa temporada está conversando com alguns escritores e escritoras latino-americanos, latino-americanas, sobre os diálogos que terão tido com a literatura brasileira, sobre talvez algumas influências, autores e como que talvez na constituição da obra de cada um e de cada uma a literatura brasileira acabou contribuindo, né? Fabião é um autor de fronteira, né? Então acho que esse diálogo terá sido sempre muito próximo, né, com a língua portuguesa e a literatura brasileira. Mas antes, Fabiano, já lhe dando as boas-vindas, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como a literatura foi se constituindo como um caminho, não é, na sua vida, como você se tornou escritor, qual é o significado da literatura para a sua vida, enfim, nos contasse um pouco da sua trajetória como autor literário a partir dessa vivência, não é, com as letras, com as canções, enfim, com aquilo que constitui os artistas da palavra, né, que você é um deles certamente destacados aí da nossa
América Latina contemporânea. Então, mais uma vez, bem-vindo. Se puder falar um pouco dessa sua relação com a literatura para a gente iniciar, seria excelente. Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer conversar sobre literatura. Eu sou da fronteira do Uruguai com o Brasil. Eu nasci numa cidade que se chama Artigas, que fica na fronteira com o Rio Grande do Sul. Do lado de Brasil está Quaraí, do lado de Uruguai está Artigas. Eu sou da fronteira, eu sou dos dois países, eu sou de Brasil e sou de Uruguai. E eu cheguei na literatura, Alexander. Olha, eu não escolhi a literatura, eu não escolhi ser escritor. Eu nunca. Eu e me pergunto isso, se eu sou escritor. Eu acho que a vida me levou para esse lado das letras, da literatura. Mas eu não escolhi ir para a literatura. A vida foi me levando para a literatura e hoje meu dia a dia eu sou professor de literatura, eu coordeno oficinas de escrita, eu escrevo todos os dias, eu publico livros, eu faço canções e recitais poéticos, mas a vida me levou para ali. Foram passando uma série de circunstâncias que me levaram para passar, para viver dentro da literatura. Olha, o mais próximo da literatura era que eu, quando era menino, eu escutava na minha casa. Eu venho de uma família onde não tem livros. Não há livros, não há literatura, de um bairro onde não havia livros. Ser escritor não era algo que estivesse no horizonte dessas crianças. Um podia ser jogador de futebol, ou um médico, mas não escritor. Mas eu, sendo pequeno, eu escutava rádio, eu escutava músicas na minha casa. Então, o Fabian, menino, ao lado da rádio, eu escutava as músicas e gostava das letras, da poesia dessas letras, desse jogo de palavras, e muitas dessas vezes, sem entender o que diziam, mas gostava do som. Então, de menino, eu lembro de querer ser músico. É, e a maioria dessas canções, se não quase todas as da minha infância, são em português. São músicas do Brasil. Eu cresci, na minha vida, 90% da música que eu escutei e que escuto hoje, o Fabiano já velho, é, é do Brasil. É em português. Por isso, a língua portuguesa, o Brasil, a música do Brasil e depois a literatura do Brasil tem uma importância fundamental na minha formação poética, na minha relação com os sons e os silêncios das palavras. Foi assim que começou, com um menino escutando a rádio. Por isso eu, às vezes, digo para os meus alunos que a música, a canção, é talvez a primeira ferramenta por onde viaja a poesia, não? Numa casa onde não tinha livros, se tinha uma rádio, e nessa rádio vinha a poesia em forma de canção. É o meu primeiro encontro com a palavra poética. E muitos anos depois, hoje, sempre que eu estou trabalhando em algum livro, em algum texto, sempre tem uma parte onde eu dedico um tempo a escutar alguma canção. E, em geral, essa canção é do Brasil. Excelente, muito bom, muito interessante isso. É também uma coisa, eu acho, meio geracional, né? Eu acho que poetas, escritores, assim, um pouco da nossa geração, chegam às letras a partir das canções, né? Que talvez tenham sido em países como o Brasil, como o próprio Uruguai, como a Argentina, né? Países que têm uma canção popular assim é, bastante específica por um lado, mas também bastante universal, né? Uma forma de comunicação que chega muito fácil a vários estratos, não é? Acho que essa foi talvez a primeira entrada dessa geração
digamos assim, no mundo das letras em função criativa, né? Vamos dizer assim, num sentido mais amplo. E acho que muitos meninos que depois se tornaram meninos e meninas que se tornaram escritores e escritoras fizeram um pouco essa via também, até pela carência, né, Fabiano, no nosso continente, do acesso ao livro, né, para as crianças de uma realidade tão vivida, não é, ainda nos nossos dias, não é, a falta de acesso ao livro, a palavra escrita, a canção acaba trazendo esse aspecto criativo de uma maneira muito mais. O livro, o rádio, como você citou, acaba funcionando um pouco como uma biblioteca para esses jovens, né? E quando que você despertou para do ponto de vista do ouvinte, né, passar a ser então alguém que produz? Quando que você se sentiu capaz? Então, aquele momento que você diz, não, eu acho que eu consigo produzir alguma coisa parecida com isso que eu estou ouvindo aqui, né? Bom, como eu sou da fronteira, lá a minha mãe, meu pai, minha família, eu, meus amigos, nós falamos em portunhol, misturando o espanhol com o português. Essa é a nossa língua. Quando eu fui-me embora da fronteira, eu fui morar no sul do Uruguai, na capital do Uruguai, em Montevidéu, fui estudar lá na faculdade. Aí foram passando os meses e eu descobri que o Montevidéu, que a capital não era o meu lugar. Ali tinha outra geografia, outras pessoas, outros tempos, outro humor, e outras palavras, outros sons, outras comidas. E eu comecei a sentir saudade da fronteira. E então eu descobri, por acidente, né, que o único que eu tinha levado comigo eram as palavras. E descobri que se eu tentava passar essas palavras que eu ouvia na minha cabeça, as palavras da minha mãe, da minha avó, se eu tentava passar essas palavras para o papel, era como se eu voltasse para a fronteira. Era como se escrever fosse uma forma de retornar. Parecia que escrevendo eu estava no meu lugar, não é? Então a literatura é como minha pátria, as palavras são como meu lugar, esse lugar onde eu posso existir e posso me sentir bem. Mas foi aí quando eu tinha 24, 25 anos e eu aí em Montevidéu comecei a escrever, a passar para o papel. E foi logo eu comecei a mostrar para meus amigos e para outros professores o que eu escrevia, e muitos dos meus amigos começaram a dizer que gostavam disso e que achavam que eu tinha como facilidade para as palavras escritas. Mas o que aconteceu foi que essas palavras que eu ia passando para o papel também iam saindo misturadas, também iam saindo nesse espanhol da fronteira ou nesse portunhol da fronteira. E eu teve um primeiro momento que eu não sabia o que fazer. Eu digo, mas para o escritor uruguaio, escreve em espanhol, como faço? E teve uma primeira parte onde eu tentei passar para o espanhol, mas quando eu passei para o espanhol, descobri que faltava o tom, o som, o ritmo da minha fronteira. Então eu decidi deixar assim em portunhol. E meus amigos gostaram, e foi assim que começou. Então depois um amigo disse: por que você não faz um livro com isso? Eu fiz um livro, e depois outro livro, e depois outro livro, e assim começou. Excelente, muito bom. Você sabe que essa linguagem que você fala, né, para mim também é muito familiar, porque o meu avô, os meus avós maternos, a minha mãe também, são da fronteira, né, são de Santana do Livramento. E essa dicção e essas palavras que você usa, essa sintaxe, sobretudo, não é, que você utiliza no, acho que para além do próprio vocabulário, tem um tipo de construção que soa estranho um pouco para o brasileiro e que às vezes até com palavras do português, mas com uma construção sintática mais próxima do espanhol. Então, eu acho que a maneira como você explora criativamente, expressivamente esse material é riquíssimo, assim, né? E a mim me toca muito profundamente também em termos assim pessoais, porque eu escuto muito da minha família quando leio um pouco esses textos que você
escreve, né, nessa pátria de língua, de linguagem, que não pertence nem a um nem a outro, mas está bem exatamente na fronteira, né? Então, acho que esse espírito, nessa característica, é muito peculiar da sua escrita e muito importante também para nós brasileiros aprendermos formas diferentes, não é, de utilizar literariamente o idioma. Acho que os autores estão um pouco empenhados nisso mesmo, né? Tentar criar uma linguagem para traduzir a sua própria experiência, e aí cada experiência é própria ao mesmo tempo que busca ser universal. Fabiano, então você falou um pouco uma das temáticas aqui desse podcast é exatamente falarmos um pouco sobre essa relação com a cultura brasileira. Você já se declarou um autor de duas pátrias, digamos assim, ao mesmo tempo que essencialmente pertence a essa pátria da língua, o portunhol, né, fronteiriça também. Mas se você pudesse falar então um pouco dessa sua relação com a literatura ou com a cultura brasileira, você falou um pouco das canções, né? Que autores, que cantores ou cantoras, ou enfim, autores de literatura com os quais você dialoga, ou que foram importantes um pouco assim na sua formação como escritor, e como que isso foi reelaborado, talvez, assim, pela sua escrita, né? Porque a escrita é sempre essa transfiguração do que a gente vive, do que a gente lê, do que a gente ouve, né? Então, assim, do ponto de vista da cultura e da literatura brasileira, que influências contribuíram, né, para a constituição dessa linguagem tão peculiar do texto literário do Fabiano? Bom, tem uma primeira parte onde eu sou menino e sou jovem e não vou ser escritor ainda, e escuto a música na rádio e vejo as novelas da televisão brasileira. E você lembra daquela época, agora eu não sei porque eu já não assisto TV, mas naquela época as canções das novelas, das aberturas e de certas personagens era um trabalho belíssimo na letra. Depois vem, depois vem toda a parte do rock, de Legião Urbana, Cazuza, Raul Seixas, Rita Lee. Mas o primeiro poeta assim que mexe comigo é Djavan. Djavan é o primeiro poeta que eu escuto. Sendo menino pequeno, não compreendo as letras, mas gosto. E é um que eu escuto até hoje. Depois eu vou crescendo e chega Chico Buarque, Gilberto Gil, mas aí tem, na minha vida literária relacionada com a música, tem dois ou três momentos muito importantes. Um deles é a descoberta de Maria Bethânia. Quando eu descubro Maria Bethânia, quando eu descubro o conceito de espetáculo de Maria Bethânia, que é fazer uma seleção de textos que dialogam de canções que dialogam entre eles e no meio vai costurando com poesia, já seja de pessoa ou de aí isso tem uma sacudida na minha vida, sobretudo quando eu conheço uma canção que ela canta que se chama Yaya Macemba, que eu acho que é de Roberto Mendes, que também é de Santo Amaro. Aí tem um momento, sobretudo o espetáculo Brasileirinho de Maria Bethânia. Esse espetáculo tem um momento importante na minha vida. Outro momento importante na minha vida musical é a descoberta de um disco que é de João do Vale, que se chama O Poeta do Povo. Esse disco é lá dos 60, por aí, não? E é um disco importante na minha vida. Mas agora, por exemplo, já o Fabian de 30 anos já entra no universo de Caetano Veloso, escuta toda a obra de Caetano Veloso e eu chego à conclusão de que talvez Caetano Veloso seja o poeta universal mais importante que eu conheça, que eu já tinha lido, escutado. Esse é o poeta mais importante da história da literatura. É a mistura perfeita entre o clássico e o moderno, o pós-moderno. Como pode ser que um cara seja tão clássico e tão vanguardista ao mesmo tempo? Essa é a minha relação. No meio tem, olha, tem Chico Buarque, tem Tom Zé,
tem Gilberto Gil, que eu já disse, bom, tem Gal Costa, e depois na literatura eu cheguei mais, não, tem um momento importante na minha vida, eu tenho 23, 24, 25 anos aqui, assim, aqui no meu escritório está toda a obra de Guimarães Rosa. E em cima de todos esses livros está Grande Sertão Veredas, que para mim é a Bíblia do escritor. Eu, quando li este livro, eu tinha 23, 24, 25 anos. Quando eu li esse livro em português, eu ainda não tinha lido a tradução ao espanhol. Eu li em português, ali, Companhia das Letras. Bom, aí tem um antes e um depois na minha vida, não? Porque quando eu entro nesse universo, nesse trabalho com a palavra, nessa poesia, nessa construção do universo poético, literário, a primeira sensação quando eu acabei de ler o livro foi: eu não sabia que se podia escrever assim. Eu não sabia que se podia brincar assim com as palavras. O que é isso? Agora sim, se isso se pode fazer, eu quero fazer isso. Então, Grande Sertão Veredas é um nascimento. Se eu for fazer minha biografia, eu nasci várias vezes. E uma dessas vezes foi quando eu li Grande Sertão Veredas. Depois eu li várias vezes esse livro e li a versão em espanhol, que também é bonita, com uma tradução de Ángel Crespo, é belíssima tradução. Depois li tudo Guimarães Rosa, mas eu tenho um ritual de escritura, que é por isso eu tenho ele aqui acima do meu escritório, porque eu tento, antes de escrever, ler uma página, um fragmentinho de Guimarães Rosa para entrar em estado poético. Eu acho que o Brasil ha contribuído muito à poesia universal. Eu não sei, eu acho que se Caetano Veloso fosse traduzido a vários idiomas, seria um dos poetas universais mais importantes do século XX e XXI, né? É, e Guimarães Rosa é uma obra que marca um antes e um depois na história da literatura universal. Como pode existir um cara assim? Como pode existir um livro assim? Como alguém pode conceber algo assim? E, bom, tem que ver um pouco também com a realidade da literatura latino-americana aí na década dos 50, dos 60, toda essa transformação que vem, não? Mas Guimarães Rosa é o escritor da minha vida, é um dos escritores. Eu tenho dois ou três, ele é um, que é muito importante. E depois eu li Carlos Drummond de Andrade, eu li Clarice Lispector, eu li, por exemplo, um autor que eu gostei muito foi João Cabral de Melo Neto, eu li Morte e Vida Severina, eu li Manuel de Barros, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, eu fui lendo, mas minha vida literária, o Fabian de hoje, que escreve romances, que escreve contos, que escreve poemas, só existe porque quando eu tinha 23, 24, 25 anos, eu li Grande Sertão Veredas. Muito bom, é excelente. De fato, o Guimarães Rosa é um divisor de águas, assim, né? Tanto na literatura brasileira, eu acho. Acho que na interpretação da vida também brasileira e latino-americana, eu acho que ainda se está por ponderar, assim, a importância dele nesse sentido, né? Tem um poema seu, que acho que é de Noite no Norte, né? Em que você diz algo que agora eu consigo compreender até mais intensivamente ou mais amplamente, a partir do que você disse do Guimarães Rosa, né? Que acho que é um poema que chama Des, e que você diz que a minha língua mostra a língua para o dicionário, né? Então, enfim, não sei se a gente pode fazer essa relação aqui com a maneira como Guimarães Rosa eh, transforma a língua, né, em outra coisa. É, eu acho que é um pouco essa relação, digamos assim, insurgente com o idioma estabelecido, formal, né, literário, clássico, digamos assim,
que gera muito do interesse do Guimarães Rosa e impacta nas pessoas também para a própria transformação da relação das pessoas com a realidade através de uma linguagem que intensifica isso, né? E eu vejo que esse esforço se plasma um pouco também na sua poesia, assim. Fabiano, assim, uma coisa que a gente também conversa aqui um pouco com os autores é sobre essa repercussão, assim, da sua obra, por exemplo, no Brasil, né? Não sei se você poderia falar um pouco para a gente sobre se você tem conhecimento, não é, de qual a repercussão que terá tido aí a poesia do Fabian, a canção do Fabian, né? Sendo um autor de fronteira, acredito que isso seja um pouco mais fácil, né? Mas assim, tem algum tipo de leitura, tem sido feitas críticas, enfim, tem sido recebida de algum modo a poesia, a criação do Fabian com as palavras aqui no Brasil? E, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, acho que seria muito bom. Olha, aí tem um. Eu achava que o Brasil ficava mais perto das minhas palavras, mas não. Você sabe que meu livro foi publicado em Estados Unidos, não, em inglês e portunhol, é, publicado em Argentina, mas no Brasil eu não publiquei, não, meus livros não chegaram no Brasil. Faz um mês eu estive em São Paulo, num encontro lá, e todo mundo queria meu livro, mas não tem onde conseguir. Eu achava que depois do Uruguai, o outro lugar onde eu ia publicar meus livros seria Brasil, por a proximidade. Mas isso não aconteceu, ou ainda não aconteceu. Mas eu sim vou muito ao Brasil porque o que eu escrevo despertou muito interesse no âmbito acadêmico. Então eu sou eternamente agradecido ao trabalho que têm feito os professores e estudantes das universidades, que são os que têm me convidado, porque eu tenho viajado muito ao Brasil, ido muito ao Brasil, e é justamente porque o mundo acadêmico descobriu ou encontrou no que eu escrevo certo interesse e por isso me convida. Se, vo, se você me pergunta, eu acho que, assim como, como o Uruguai é minha pátria, o Brasil também. Então, o que eu gostaria é que meus livros fossem publicados no Brasil e tivessem nas livrarias do Brasil, mas isso não aconteceu e pode ser por muitos fatores, não? Mas eu sei da repercussão que tem através do mundo acadêmico, não? Ontem, por exemplo, eu participei num congresso da Universidade de São Paulo, justamente falando de um dos meus livros, porque tem estudantes e professores estudando o trabalho da escrita nesses livros, não? Esse trabalho que é como faz você para escrever numa língua que não existe, não? Como faz para passar o portunhol para a escritura? Mas aí vem a conexão com Guimarães, não? Olha, a linguagem literária não tem nada a ver com a linguagem da fala. É, é, Guimarães escreve no português de Guimarães. Não, Jorge Luis Borges escreve no espanhol de Jorge Luis Borges. Mas, bom, eu gostaria de escrever em fabianês, inventar um idioma literário, uma versão literária. Mas eu gostaria, sim, que eu acho que talvez alguma vez alguns dos meus livros possam ser publicados no Brasil, né? Sim, não, com certeza. Esperamos isso, né? E esse é um pouco o papel, eu acho, dessa série que nós estamos realizando com alguns autores da América Latina. Alguns deles, por exemplo, com quem a gente tem conversado, reportam também isso, né? Assim, a ausência de traduções, de versões dos livros disponíveis aqui entre as editoras brasileiras. Se a gente contribuir um pouco com essa série para que os autores sejam mais difundidos, mais conhecidos e eventualmente, né, também publicados aqui no Brasil, acho que a gente também está cumprindo um pouco essa missão de utopicamente, né, contribuir para a integração da América Latina também nas letras. E eu tenho percebido também muito bem recebido, né, o seu trabalho no âmbito acadêmico, né? Na academia a gente percebe alguns estudos, né?
Enfim, acho que isso também é muito positivo, né? Essa recepção e quem sabe ela encaminhe também para essa publicação. Bom, a gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa e nós sempre abrimos espaço aqui para o autor, caso ele queira ler um texto seu que ele ache que vale a pena compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? E, enfim, conversar para que isso instigue também o conhecimento da obra do autor pelos ouvintes brasileiros, pelos ouvintes latino-americanos que estão nos acompanhando também. Então, não sei se você quiser ler alguma coisa, fique à vontade. Esse tempo é realmente para vocês divulgarem um pouquinho também, ainda que uma parte pequena da obra de cada um e de cada uma. Bom, eu agradeço o convite, sempre que eu é uma oportunidade de voltar, de estar no Brasil ou na fronteira, assim que é um prazer conversar sobre literatura e sobre a importância da literatura do Brasil e do português e da música e da cultura do Brasil no continente, não? No mundo. É, e para o Uruguai tem uma importância muito grande, né? A cultura do Brasil, a literatura do Brasil. Na minha vida, eu não posso pensar em mim. Olha o que aconteceu comigo. Eu fui para a capital e eu descobri, quando fui à capital do Uruguai, que eu sabia muito mais do Brasil do que do Uruguai. Eu sabia da geografia do Brasil, da política do Brasil, da história do Brasil. Era muito importante. Assim que obrigado pelo convite e espero que podamos nos encontrar. Eu vou ler um pedacinho de um romance que se chama Sepultura e ele diz. Escuche ese gotear de pájaro, esa música de ca, pie, 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 ya, ya. A mí me gusta levantarme temprano, preparar el mate, sentarme en este rincón para escuchar la canción dos pájaros que estiran la mañana. Esta puede ser la mejor esquina de la frontera. Ese pedazo de azul arriba del cerro ya es Brasil. Desde acá puedo estar en mis dos nidos. Tengo los pies en la tierra de mi país, mas mis ojos están en el cielo de mi otro país. Perfeito, lindo. Muito obrigado. Fabiana, muito obrigado. Foi assim um privilégio, foi muito bom conversar com você. Agradeço muito pelo seu tempo, né? Imagino que você deva ter muitas tarefas aí, mas para nós é uma grande alegria, uma grande honra, né? E ficamos sempre em contato, ficamos sempre à disposição. Espero que a literatura do Fabiano possa repercutir ainda mais aí no Brasil a partir das várias iniciativas que estão acontecendo. E agradeço muito de coração por essa conversa que pudemos ter hoje aqui. Bueno, yo soy el que agradezco y les deseo éxito en el proyecto, que les vaya bien. Es un proyecto precioso porque la literatura puede ser un lazo, una ponche, un puente de palabras para unirnos y ayudar un poquito más en esto de nuestra integración latinoamericana. Así que todo el éxito y el agradecido soy yo. Fuerte abrazo. Nosso convidado de hoje, Fabiano Severo, comentou sobre a sua relação com a literatura brasileira, especialmente a canção popular, que chegava pelo rádio, e também a obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Escolhemos então para a leitura de hoje um trecho belíssimo dessa obra que, segundo o professor Antônio Cândido, foi capaz de superar o modelo vigente de regionalismo, transformando os elementos típicos do sertão em funções de uma universalidade literária. O que pode ser traduzido pela frase tão conhecida de João Guimarães Rosa: o sertão é o mundo. O senhor se lembra da canção de Ciruís? Ao que aquelas troas de areia e as ilhas do rio, que a gente avista e vai guardando para trás? De Adorim vivia só um sentimento de cada vez, mistério que a vida me emprestou. Tonteei de alturas. Antes eu percebi a beleza daqueles pássaros,
Rio das Velhas. Percebi para sempre. O Manuelzinho da Troa. Tudo isso posso vender? Se vendo minha alma, estou vendendo também os outros. Os cavalos relincham sem causa. Os homens sabem alguma coisa de guerra? Jagunço é o sertão. O senhor pergunte, quem foi que foi que foi? O jagunço Riobaldo. Mas aquele menino, Valtei, na hora em que o pai e a mãe judiavam dele por lei, ele pedia socorro aos estranhos. Até Jazevedão estivesse ali, vinha com brutalidade de socorro, capaz. Todos estão loucos nesse mundo? Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para haver são de mais de muitas, muito maiores, diferentes, e a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Todos os sucedidos acontecendo, o sentir forte da gente, o que produz os ventos, só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Deus é que me sabe. O Reinaldo era de Adorim, mas de Adorim era um sentimento meu, de Adorim e Otacília. Otacília sendo forte como a paz, feito aqueles largos remansos do Urucuia. Mas que é rio de braveza. Ele está sempre longe, sozinho. Ouvindo uma violinha tocar, o senhor se lembra dele. Uma musiquinha até que não podia ser mais dançada. Só o debulhadinho de purezas te vira virar. Deus está em tudo, conforme a crença. Mas tudo vai vivendo demais, se remexendo. Deus estava mesmo vislumbrante. Era se tudo esbarrasse por uma vez. Como é que se pode pensar toda hora nos novíssimos, a gente estando ocupado com estes negócios gerais? Tudo o que já foi é o começo do que vai vir. Toda hora a gente está num cômpito. Eu penso assim, na paridade, o demônio na rua. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas outro é o do sentidor. O que eu quero é na palma da minha mão, igual aquela pedra que eu trouxe do Jequitinhonha. Ah, pacto não houve. Pacto? Imagine o Senhor que eu fosse sacerdote e um dia tivesse de ouvir os horrores do Hermógenes em confissão. Pacto de um morrer em vez de outro e o de um viver em vez do outro. Então, a renego. E se eu quiser fazer outro pacto com Deus mesmo, posso? Então não desmancha nas rãs tudo o que em antes se passou? Digo ao Senhor, remorso, como no homem que a onça comeu, cuja perna. Que culpa tem a onça e que culpa tem o homem? Às vezes, não aceito nem a explicação do compadre meu Quelemem, que acho que alguma coisa falta. Mas medo, tenho. Mediano. Medo, tenho. É porém por todos. É preciso de Deus existir a gente, mais, e do diabo divertir a gente, com a sua dele nenhuma existência. O que há é uma coisa certa, uma só, diversa para cada um, que Deus está esperando que esse faça. Nesse mundo tem maus e bons, todo grau de pessoa. Mas então, todos são maus. Mas então, todos não serão bons? Ah, para o prazer e para ser feliz é que é preciso a gente saber tudo, formar alma, na consciência. Para pensar não se carece. Bicho tem dor e sofre sem saber mais por quê. Digo ao Senhor, tudo é pacto. Todo o caminho da gente é resvaloso. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. Deus resvala? Mire e veja, tenho medo? Não. Estou dando batalha. É preciso negar que o que diga existe. Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, danando em raios e fúria o armar do trovão as feias onças.
o sertão tem medo de tudo. Mas eu, hoje em dia, acho que Deus é alegria e coragem, que Ele é bondade adiante, quero dizer. O Senhor escute o buritizal, e meu coração vem comigo. Neste episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber o poeta, cancionista, professor e romancista Fabian Severo. E já que ele mencionou os autores Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, entre outros, gostaríamos de indicar os livros Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa, e Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade. Recomendamos também a leitura do depoimento dado por Fabian Severo ao Panorama da Contribuição do Brasil para a Difusão do Português, um livro que pode ser baixado gratuitamente no site da Fundação Alexandre de Gusmão. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas tratados neste episódio podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para leitores estrangeiros, para conhecer mais sobre esses escritores e outros conteúdos da literatura brasileira que podem ser interessantes para leitores de fora do país. Lá, por exemplo, você vai encontrar um verbete que trata da presença das canções na literatura brasileira. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo no Spotify e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileira. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem da língua portuguesa e da literatura brasileira no exterior. Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Obrigado pela companhia. No próximo episódio continuaremos a viagem pela América Latina conversando com a escritora boliviana Lourdes Reinaga. Fiquem agora com a canção A Terceira Margem do Rio, de Caetano Veloso e Milton Nascimento, inspirada em um conto de Guimarães Rosa.